Você já parou para pensar se estamos vivendo os momentos finais da história da humanidade? E se eu te dissesse que os sinais estão todos ao nosso redor, desde os bastidores do Vaticano até as profundezas dos oceanos? Prepare-se, porque o que vamos revelar agora pode mudar totalmente a forma como você vê o mundo, a fé e o futuro. O surgimento do Anticristo, o último papado e os eventos proféticos mais assustadores da Bíblia estão mais próximos do que nunca. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos assuntos mais controversos e ao mesmo tempo mais procurados nas redes sociais: a escatologia cristã. O estudo das profecias que falam sobre o fim dos tempos. Vamos entender o que realmente está por trás das visões pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, descobrir o papel do milênio e, principalmente, analisar o que a Bíblia diz sobre a chegada do Anticristo e o último papado. Também vamos falar sobre a misteriosa besta do Apocalipse, os 7 selos, as trombetas e os sinais que estão cada vez mais evidentes no mundo real. Imagens recentes viralizaram na internet mostrando um peixe raro, o chamado Diabo Negro, conhecido por habitar as regiões mais escuras do oceano, surgindo inesperadamente na superfície. Para muitos, uma simples curiosidade científica; para outros, um possível símbolo de algo maior, um sinal profético do que está por vir. Mas o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Tudo. A Bíblia nos convida a observar os sinais da natureza, das nações e da sociedade. E não é à toa que o livro de Apocalipse, muitas vezes evitado nos púlpitos modernos, está sendo redescoberto por uma geração sedenta por respostas. Debates acalorados têm surgido nas redes sociais. Será que o atual papado em Roma representa o último governo espiritual antes da revelação do homem da iniquidade? E quanto à marca da besta? Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, nos alertam sobre um sistema global de controle econômico e espiritual. O mais chocante? Isso já está sendo desenhado diante dos nossos olhos, com tecnologias de identificação e moedas digitais ganhando força em escala mundial. Enquanto isso, as buscas por anticristo disparam na internet, com nomes de líderes mundiais como Donald Trump, Elon Musk, Emmanuel Macron e até o rei Charles sendo colocados sob suspeita. Seriam eles os possíveis protagonistas desse cenário profético? A história já nos mostrou que figuras como Hitler e Stalin também foram apontadas como candidatos ao título de anticristo. Mas a verdade é que, segundo a Bíblia, esse personagem será revelado no momento certo, quando a apostasia dominar, a fé e a grande tribulação começar. É por isso que ignorar o estudo da escatologia é um erro fatal. Este tema não deve gerar medo, mas despertar vigilância e fortalecer a fé. O livro do Apocalipse não é um enigma assustador, mas uma revelação de Jesus Cristo, um chamado urgente para estarmos preparados, firmes e atentos. Estamos cada vez mais perto de eventos que mudarão tudo o que conhecemos, e você precisa estar pronto. Se analisarmos as Escrituras com atenção, veremos que os sinais descritos por Jesus em seus discursos proféticos estão se alinhando como peças de um quebra-cabeça prestes a ser concluído. Guerras, rumores de guerras, nações em colapso moral, fome, terremotos e perseguições contra cristãos não são mais apenas previsões distantes, são manchetes diárias. E, em meio a tudo isso, cresce a expectativa em torno da figura que reunirá poder político, influência global e carisma hipnótico, o Anticristo. A Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, afirma que ele se oporá e se levantará contra tudo o que se chama Deus, querendo até se assentar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio. Essa profecia não é simbólica ou poética, ela é direta, clara e urgente. Muitos estudiosos apontam que, antes da manifestação plena desse personagem, haverá um aumento drástico da apostasia, ou seja, o abandono da fé verdadeira. E já podemos ver isso acontecer. Igrejas esvaziadas, evangelhos distorcidos, líderes comprometendo a verdade em troca de aplausos. A verdade tem sido relativizada, e os pilares da fé cristã
estão sendo substituídos por um sistema de crenças humanistas e centrados no homem. Este é o cenário ideal para o surgimento do Anticristo. Um mundo carente de esperança, sedento por respostas e disposto a entregar sua liberdade espiritual em troca de paz e segurança momentânea. Ao mesmo tempo, o último papado entra em destaque nas discussões escatológicas. Para muitos intérpretes, o Vaticano ocupa um papel profético central, simbolizando a união entre religião e política em uma futura aliança global. Isso nos remete diretamente à besta que sobe do mar em Apocalipse 13, verso 1, com 7 cabeças e 10 chifres, representando reinos e poderio mundial. A convergência entre as autoridades espirituais e os sistemas mundiais pode muito bem ser o alicerce para o reinado do Anticristo, e os acontecimentos atuais parecem indicar que essa aliança já está sendo firmada nos bastidores. A cada novo movimento geopolítico, a cada nova diretriz vinda de organismos internacionais, parece que o palco está sendo montado para a entrada de um líder que unificará o mundo sob uma nova ordem. E você precisa entender, isso não é teoria da conspiração, é a profecia se cumprindo em câmera lenta diante dos nossos olhos. Tudo o que está escrito foi deixado como sinal, como aviso, como alerta para os que vigiam. O Apocalipse é mais do que um livro de juízos, é um manual de sobrevivência espiritual para os últimos dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o tempo da ignorância passou. Agora é hora de despertar. Diante de tudo o que foi revelado, fica impossível negar que estamos vivendo tempos proféticos. A escalada dos acontecimentos, os sinais visíveis e as movimentações espirituais ao redor do mundo apontam para um cenário que não pode mais ser ignorado. A chegada do Anticristo, o fortalecimento das alianças globais, o silêncio das igrejas sobre verdades essenciais e a preparação para uma tribulação sem precedentes nos mostram que o tempo da graça está se estreitando. Este não é um momento para viver distraído, apegado às coisas passageiras desta terra. É tempo de buscar santidade, vigilância e intimidade com Deus. A Bíblia nos chama à sobriedade, à oração constante e ao discernimento espiritual. O livro de Apocalipse não foi escrito para nos causar medo, mas para nos preparar, para nos equipar com fé e coragem diante daquilo que está para acontecer. E a pergunta que ecoa agora em seu coração deve ser: estou pronto? Por isso, eu te convido a fazer agora uma oração. Não uma oração comum, mas uma oração de entrega, de rendição total, de intercessão pela tua alma e pela tua casa. Pare tudo o que estiver fazendo. Feche os olhos se puder. Desligue-se do ruído deste mundo e volte-se para o alto, onde está Cristo, assentado à direita do Pai. Chegou a hora de clamar com sinceridade, de pedir discernimento, forças e direção para não se perder no meio da escuridão que se aproxima. Vamos juntos orar ao Deus que revela os segredos, que não abandona os seus e que permanece soberano mesmo diante do caos. Que esta oração seja um marco na sua vida, um recomeço, um despertar. Porque os dias são maus, mas maior é aquele que está conosco. Amém? Então prepare-se, pois vamos clamar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor e reverência. Reconhecemos que os dias são maus e que o espírito da apostasia já se espalha por toda a terra. Vemos, ó Pai, os sinais se cumprindo, a palavra sendo confirmada, e entendemos que o tempo é urgente. Por isso, nesta hora, intercedemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, por cada pessoa que ouve essa mensagem, por cada coração que foi tocado, por cada alma que deseja se manter firme, mesmo em meio às trevas que se aproximam. Senhor, fortalece os fracos, desperta os que dormem, liberta os que estão presos no engano espiritual. Que toda cegueira espiritual seja quebrada agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos por discernimento, para que o Teu povo não seja enganado pelo espírito do Anticristo
nem seduzido pelas promessas falsas deste mundo. Que cada mente seja protegida com o capacete da salvação e cada coração envolvido pelo escudo da fé. Pedimos por famílias inteiras, por igrejas que se calaram, por líderes que se afastaram da verdade. Restaura, Senhor, aquilo que foi perdido. Levanta uma geração de intercessores, de sentinelas do tempo do fim, que não se dobram diante de nenhum sistema corrupto, mas que mantém os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Que haja despertamento, que haja arrependimento, que haja um retorno às Escrituras, ao Evangelho puro e genuíno. E que, em tudo, o teu nome seja glorificado, até que venha o grande dia do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos que revelam os sinais dos tempos e fortalecem a sua fé. Deixe o seu like se essa mensagem falou com você e compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. Comente aqui embaixo. Você acredita que estamos vivendo os dias profetizados em Apocalipse? Queremos ouvir a sua opinião. E se deseja uma oração especial, escreva nos comentários: "Eu quero", e estaremos intercedendo por você. Clique agora no vídeo ao lado para continuar mergulhando nos mistérios revelados das profecias bíblicas. Jesus está voltando.